vez e vamos para a nossa mensagem desta manhã. Pai, nós agradecemos ao Senhor, como essa música fala. Agradecemos ao Senhor pela salvação que nós temos em Ti. Obrigado por ter entregue o Teu Filho, Jesus Cristo, em atitude de amor, para morrer pelos nossos pecados, por todo aquele que crê no Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por essa obra na cruz do Calvário em favor de nós. Nós não merecíamos, Senhor Deus, mas o Senhor nos amou. E por isso nós agora Te amamos também. Nos ensina, Senhor Deus, a sermos verdadeiros adoradores do Senhor, verdadeiros crentes no Senhor Jesus, a abnegar nossas vidas para o Teu serviço, em Teu favor. Que o Teu Santo Espírito nos conduza, Senhor Deus, para que e nos leve a uma vida cada vez mais de santidade. Que a cada dia, Senhor Deus, nós façamos, pela ajuda do Teu Espírito, morrer a nossa velha natureza e a caminhar em santidade, Senhor Deus, a nos parecer mais com Teu Filho Jesus Cristo. Nós agradecemos por esses dízimos e essas ofertas que foram colocadas aqui. Obrigado pelo sustento que o Senhor dá a esta igreja, a cada um dos irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu cuidado em nosso favor. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Nos ajuda agora a prestar atenção na Tua mensagem, na Tua palavra, para que possamos refletir, Senhor Deus, no que o Senhor tem para nós esta manhã. Amém. Que o Senhor me ajude, me auxilie a ser um instrumento Teu aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Fio, é máscara, é tudo, né? Irmãos, se vocês me permitem, eu estou um pouco longe, eu vou tirar para pregar, né? Falar 40 minutos com máscara não é muito legal. Ok? Deixa eu iniciar aqui. Muito bem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo para o livro de Ageu. Ageu existe na Bíblia, tá? É um profeta menor, está no Velho Testamento. Livro de Ageu. Hoje nós vamos iniciar uma nova série deste livro. Vocês verão que é fantástico. Livro de Ageu. Hoje vamos fazer uma introdução ao nosso livro, o livro de Ageu, ok? Nós vamos ver quais as implicações e as lições desse livro para a nossa vida, ok? Hoje a introdução ao livro de Ageu.
Muito bem. Antes de nós começarmos, eu queria pensar, se você já se engajou em algo, estava super empolgado com isso, com esse novo projeto talvez, com essa nova empreitada que você começou na sua vida, mas por algum motivo jogaram um balde de água fria em você e você teve que estagnar um pouco esse seu projeto, talvez você se sentiu desanimado em continuar esse projeto. Já aconteceu isso com você? Recentemente eu precisei ser desafiado quanto a isso. Eu ganhei um aquário. Quando os irmãos forem na minha casa, vocês vão ver, algumas pessoas já viram. Eu ganhei um aquário do tio da minha esposa, e esse aquário estava sem uso há meses, né? Eu já estava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com esse aquário? Eu não consigo, a gente procura móveis, algumas coisas para o aquário, e é tudo muito caro, e eu não estava disposto a gastar uma grana com um móvel para aquário. Então eu pensei comigo, eu vou iniciar um projeto para fazer um móvel. Eu nunca trabalhei com madeira, com marcenaria, nada, então eu vou ver no YouTube, tudo tem no YouTube, né? Eu vou iniciar esse projeto. Nossa, eu não pensava que ia dar tanto trabalho assim. Comecei super empolgado, comprei as madeiras, medi tudo, vi vídeo no YouTube, vários vídeos por sinal, e comecei a minha empreitada. Primeiro começou os cortes, as medidas, não encaixava, estava torto, teve uma madeira que quebrou, e eu falei, meu Deus, eu não sirvo para isso não dá para mim. Por isso que eu falei para os irmãos, eu tive que trabalhar o meu coração para continuar, e graças a Deus consegui terminar esse móvel. Hoje está lá funcionando o aquário, mas é difícil muitas vezes quando nós começamos algo e acontece alguma coisa que coloca um balde de água fria em você. Talvez você já tenha passado por isso em algum momento da sua vida. E contando um pouco dessa história, nós vamos ver que é basicamente o que aconteceu com esse povo aqui, o povo de Israel, aqui no livro de Ageu. O livro do profeta Ageu é o segundo menor do Antigo Testamento, e ele foi o primeiro profeta a falar após o período do cativeiro babilônico, juntamente com Zacarias, que foi o seu contemporâneo, que estava ali junto com ele naquele tempo. Ele foi usado por Deus para encorajar o povo a reconstruir o templo em Jerusalém, que foi destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. Agora, cativeiro babilônico, reconstruir o templo, ele foi destruído? Calma, para a gente entender um pouco melhor essas coisas, e para a gente se identificar com o livro de Ageu, é necessário que nós vejamos um pouco o seu contexto, ok? E é isso que nós vamos começar a fazer agora. Nos situar em que momento o livro de Ageu foi escrito. Isso não tem como a gente ler sem saber onde ele se situa na história. Não sabemos o quanto você conhece, ou o quanto nós conhecemos sobre a história de Israel, mas Deus, ele fez alianças com o seu povo. Você talvez lembre da aliança que ele fez com Abraão lá em Gênesis capítulo 12. Vai ser um rápido panorama. Quando ele falou para Abraão que ele daria uma numerosa família para ele, né? Que dele sairia uma numerosa descendência, e que por ele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus fez aliança também com o povo lá em Deuteronômio, antes de entrar na terra prometida. Deus falou: eu vou dar essa terra para vocês. Mas ele falou uma série de coisas nessa aliança, que se o povo obedecesse, se o povo seguisse, se o povo tivesse Deus como seu único Deus, eles iriam ser abençoados, eles iriam ser abundantes, eles iriam plantar, eles iriam colher, eles iriam ser prósperos. Mas se o povo
fosse desobediente. Eles estavam prestes a entrar numa terra onde existiam povos e existiam vários deuses que esses povos cultuavam. Mas se o povo de Israel seguisse esses povos, em vez de influenciar, se eles fossem influenciados e começassem a adorar outros deuses, começassem a se desviar do Deus verdadeiro, eles iriam ter totalmente o contrário de bênçãos. Eles iriam plantar e não iriam colher. Há uma série de coisas lá em Deuteronômio sobre as desgraças que viriam sobre o povo se eles não seguissem Deus. E o que aconteceu? Exatamente isso, né? Ao longo de todo o Velho Testamento nós vemos o povo de Israel se desviando dos caminhos do Senhor. Mas Deus também fez uma aliança com Davi, lá em 2 Samuel capítulo 7, quando ele anunciou que por meio do descendente de Davi ele firmaria o seu trono para sempre. E esse descendente de Davi, muito obrigado, meu irmão, nós sabemos quem é: Jesus. Porque Deus sempre cumpre as suas promessas, as suas alianças. E Davi conseguiu ajuntar no seu reino as 12 tribos de Israel. Salomão, então, seu filho que reinou depois dele, conseguiu consolidar ainda melhor todo o reino, conseguiu tomar aquela terra que Deus tinha dado a Israel. Mas depois de Salomão veio seu filho Roboão, e o negócio começou a desandar. O povo estava insatisfeito com algumas coisas, e ele tinha 2 conselhos para ouvir: os anciãos, que diziam para ele: escuta o povo, vê o que eles precisam e atende às necessidades. Mas ele decidiu escutar seus amigos, que falou: castiga esse povo, dobra o trabalho para que eles deem mais impostos. E o povo então decidiu se rebelar, e o reino, depois de Salomão com seu filho Roboão, se dividiu. Não sei o quanto nós sabemos da história de Israel, mas agora havia 2 reinos: o reino do norte e o reino do sul, ok? E o reino de Israel, o reino do norte havia sido levado para o cativeiro em 722 pela Assíria, porque o reino do norte se desviou muito dos caminhos de Deus. Entrou para a idolatria, adoraram a Baal, a outros deuses. Os reis eram maus, eles faziam o que desagradava ao Senhor. Sempre há uma frase que: e fez o que era mal perante o Senhor. O reino do sul, o reino de Judá, né, onde estava Jerusalém, ali o templo, ainda teve bons reis que de vez em quando traziam a nação para voltar ao Senhor. Aqueles que tinham se desviado: não, vamos voltar, precisamos cultuar a Deus, precisamos abandonar esses ídolos. Mas também estava meio capengando, e eles não se arrependeram, nem ouviram os profetas de Deus que se levantaram. E o reino do sul depois, 722 foi o reino do norte, em 586 foi o reino do sul. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu os muros, arrasou o templo e levou o povo para o cativeiro, porque Deus assim havia prenunciado. O povo se desviou tanto, e Deus, para disciplinar o povo, fez eles irem para o cativeiro. E o povo passou 70 anos no cativeiro. Jeremias foi um profeta que se levantou para avisá-los: se arrependam, abandone os ídolos, voltem para Deus, cultuem somente a Deus. Mas eles não ouviram Jeremias, eles foram para o cativeiro e passaram 70 anos. Uma das razões da disciplina de Deus e seu povo foi a confiança mística no templo. Jeremias 7, de 1 a 4, o povo pensava que o templo, o lugar da habitação de Deus, era inconquistável. Então, enquanto o templo estivesse com o povo, eles jamais seriam abalados.
A confiança do povo não estava em Deus, mas estava no templo. O povo, há muito tempo, já tinha se tornado idólatra, seguindo deuses, como nós estamos falando aqui. Os reis tinham desobedecido ao Senhor, estavam levando o povo para a perdição, e agora o templo também tinha se tornado como um amuleto para eles. E Deus entregou o templo, os vasos, nas mãos de Nabucodonosor, que derrubou e entregou o povo nas mãos dos caldeus. Então se passou 70 anos depois de tudo isso. O cativeiro tinha terminado, porque Deus prenunciou isso. Deus disse: vocês vão para o cativeiro, passarão 70 anos e vai terminar o cativeiro. Era um tempo de disciplina. Deus já havia determinado esse tempo, e agora era tempo de retornar. Deus moveu o coração do rei Ciro para baixar o decreto, permitindo a volta dos judeus então que estavam no cativeiro, para que eles pudessem reconstruir o templo e a cidade. 16 anos antes da reconstrução do templo, aquele povo que saiu do cativeiro, 70 anos depois, aproximadamente 50 mil pessoas estavam voltando agora para a Judéia, sob a liderança de Zorobabel, a fim de colocar em prática o decreto que Deus colocou no rei Ciro. Isso está lá em Esdras, capítulo 1 e capítulo 2. 2 anos depois, os alicerces do templo eles foram assentados, eles foram colocados, e através de louvores, através de lágrimas, você pode ver isso lá em Esdras capítulo 3, e as expectativas da reconstrução pareciam brilhantes. Lembra que nós falamos aqui no começo? Aquele projeto que Deus colocou, aquele povo foi desafiado por Zorobabel. Ali Zorobabel estava acompanhando, era o governador que estava acompanhando o povo, e agora nós estamos voltando para a Judéia, nós vamos reconstruir o templo. Começaram a colocar os alicerces, havia louvor, havia choro, e eles estavam começando então esse projeto. Parecia que eles estavam com uma expectativa bem avançada em relação à reconstrução desse templo, perdão. Mas agora em 520 as circunstâncias mudaram. Os inimigos haviam se colocado perante o povo novamente durante o reinado de Ciro. E quando Ciro deixou e o seu sucessor, chamado Artaxerxes, subiu ao trono, aqueles inimigos conseguiram o que eles queriam. Então eles suspenderam totalmente o projeto. Então foi um balde de água fria naquele povo que estava animado para reconstruir o templo. Depois disso, 14 anos haviam se passado. O templo agora estava inacabado. Os alicerces que tinham sido colocados por aquele povo há 14 anos atrás estavam cheios de entulhos. Aqueles judeus que voltaram para fazer isso pareciam ter aceitado tudo isso de uma forma fatalista. Não dá mais, é o jeito, não tem o que fazer. A apatia tomou conta daquele lugar. Em vez de ter entusiasmo, havia apatia. A vontade de ganhar dinheiro parece que tomou conta do povo ali, e eles esqueceram do propósito para que eles foram para aquele lugar. A paralisia espiritual tinha atacado o povo, e foi com o propósito de libertar eles dessa paralisia espiritual, dessa apatia, dessa letargia, que Ageu surge como uma voz poderosa de Deus para o povo. É nesse contexto que Ageu surge, em que o povo estava desanimado, estava triste, porque eles tinham começado um projeto, inimigos se levantaram, eles tiveram que parar a obra, e 15 anos depois, Ageu se levanta para dizer para o povo:
Vocês precisam sair dessa paralisia espiritual. Vocês precisam acordar e entender qual o propósito de vocês aqui nesta terra. Esse foi um rápido panorama sobre Ageu. E agora é aqui que eles se encontram. Por isso que o livro de Ageu surge aqui, exatamente para chamar a atenção do povo, que eles tinham parado tudo. E algumas coisas sobre a nossa introdução. Ageu foi escrito, como o próprio livro diz, por Ageu, mas não se sabe muito acerca de Ageu. Não se sabe quem era o seu pai, o lugar do seu nascimento. O profeta Ageu é a única pessoa com esse nome mencionado aqui no Antigo Testamento. Possivelmente Ageu conheceu as glórias do templo salomônico. Em Ageu capítulo 2, verso 3, ele fala: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Parece que Ageu viu aquele primeiro templo ali, talvez quando era pequeno, não sei, a glória que era o templo de Salomão. Capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: de acordo com a tradição judaica, Ageu viveu a maior parte da sua vida no cativeiro. E talvez ele devia ser um homem com mais de 80 anos quando Deus levantou este homem para falar para Jerusalém. É importante ressaltar que em todo o tempo nós vamos, nos domingos em seguida, nós vamos ver as mensagens de Ageu, e ele fala o tempo todo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Não era a voz de Ageu, mas ele estava apenas transmitindo o que Deus estava falando para o povo. E o interessante também é o tempo que ele coloca aqui. No sexto mês, era o mês, o calendário judaico é cheio de nomes, de significados, e no sexto mês aqui, o mês de Elul, que corresponde ao período de setembro mais ou menos. E é interessante que ele profetizou no primeiro dia da semana. Esse era o dia de lua nova, um dia em que o povo se ajuntava para adorar a Deus. E é interessante que a voz de Deus foi ouvida depois de um longo tempo sem haver profetas, depois do cativeiro, exatamente num dia de adoração, onde uma grande multidão estava congregada para adorar. E os destinatários dessa profecia foi Zorobabel, que era o governador, que foi designado para levar o povo, e para Josué, que era o sumo sacerdote, um líder político e um líder religioso. Mas Deus também falou para o povo. O profeta Ageu, ele entrega essa palavra aos líderes e ao povo. 4 mensagens. A primeira foi o desafio para a reconstrução do templo. A segunda trata-se da glória que seria o novo templo, que vai do capítulo 2 de 1 a 9. A terceira mensagem de Ageu que nós vamos ver é que ele afirma a inversão da sorte de Israel por causa da edificação do templo. E a quarta mensagem, ele traz promessas relativas à descendência de Zorobabel. E nós vamos ver quem é essa descendência de Zorobabel e quais são essas promessas. Mas o que eu queria destacar hoje, meus irmãos, eu sei que foi todo um panorama histórico,
mas para que a gente se situe onde Ageu foi escrito e para que possamos nos identificar com isso, ok? Mas há uma expressão que Ageu coloca em todo o livro, que é bem pequeno, com 4 mensagens, que é: atentem para os seus corações. Ageu em todo momento fala para esses líderes e para o povo: atentem para os seus corações. É uma expressão que aparece 5 vezes aqui no livro. Nós veremos que nas outras mensagens, que em vez de se preocupar com a missão que esse povo tinha, que era reconstruir o templo, por causa daquilo que havia acontecido, do balde de água fria que foi jogado neles, eles haviam se esquecido do seu propósito. Eles estavam preocupados então em viver vidas normais, fazer as suas casas. Nós vamos ver aqui, estavam fazendo casas bonitas, bem construídas, vivendo suas vidas, ganhando seu dinheiro, apenas vivendo a sua vida, esquecendo do propósito que Deus tinha chamado esse povo para fazer. Só que Deus mais uma vez vai até o povo. Deus observa esse comportamento do povo e vai até ele através do profeta Ageu. Mais uma vez, Deus quer cumprir a aliança que ele fez com o povo. Qual aliança? Que ele fez com Abraão, que ele fez com Moisés lá em Deuteronômio, que ele fez com Davi, dizendo que todas as famílias da terra seriam abençoadas, que o reino não se apartaria da casa de Davi, que a linhagem de Davi perpetuaria no trono para sempre, que nós sabemos hoje que o descendente de Davi é Jesus, que reinará para sempre. E para Deus cumprir essa aliança, Ele então cuida do povo. O povo está desanimado, está triste, abatido pelo que aconteceu, mas Deus vai até o povo para reanimar o povo, para eles voltarem para o que Deus tinha chamado eles para fazer. O templo era um símbolo da continuidade entre o passado e o presente. Jesus falou em Marcos, também em João, que o seu corpo era o templo. Não foi isso que ele falou? Esse templo, ele falou que ele olhou para o templo, mas falando de si, dizia que o templo seria destruído e seria reconstruído em 3 dias. Aquelas pessoas que estavam ali não entenderam como que o templo vai ser derrubado e vai ser reconstruído em 3 dias. Ele estava falando dele mesmo. Quando ele ressuscitou dos mortos, Jesus seria pedra fundamental de um templo santo, feito de pedras vivas, que são os crentes, que seriam a habitação de Deus no Espírito. Vamos ler 1 Pedro capítulo 2, onde há essa comparação do templo de Cristo e os crentes também em Cristo. 1 Pedro capítulo 2. Pedro capítulo 2, verso 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, crentes, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Cristo é a pedra fundamental.
desse templo. E nós somos pedras que vivem. Versículo 9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo isso que o templo significava, aqui no templo de Ageu, a reconstrução, apontava para Cristo. Tudo aponta para Cristo. O irmão Kleber, ontem na reunião de jovens e adolescentes, leu Colossenses capítulo 1, verso 16, diz que tudo foi feito para Ele, por Ele, tudo é para a glória de Cristo. Se nós hoje somos templo do Espírito de Deus, se Cristo é a pedra fundamental e nós somos pedras vivas juntamente com Ele, como nós estamos engajados nessa missão de proclamarmos as virtudes de Cristo que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz? Como eu e você estamos engajados nisso? Esse versículo 9 fala exatamente isso. Nós agora somos propriedade exclusiva de Deus para proclamarmos as virtudes de Cristo que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como nós temos nos engajado nisso? Será que nós estamos entendendo a nossa missão como igreja nesse mundo? Talvez muitas coisas tenham acontecido nas nossas vidas durante esse tempo. Talvez você já é crente há muito tempo, pela graça de Deus, mas ao longo desse tempo coisas foram enfraquecendo a gente, talvez coisas foram nos desanimando, fazendo a gente deixar aos poucos aquela obra que nós estávamos tão bem engajados na nossa vida com Deus. Talvez nós éramos animados com a obra, mas agora nem tanto. Talvez agora estamos desanimados. Talvez por algum motivo um balde de água fria tenha sido jogado sobre você. Algum conflito, não sei. Mas como nós estamos nesse exato momento das nossas vidas, vivendo como igreja? Eu creio que o Senhor quer nos encorajar esta manhã. Amém. Assim como um trabalhador que talvez na marcenaria, um exemplo que eu dei aqui do móvel, precisa de ferramentas afiadas, uma serra afiada, uma boa chave de fenda, uma boa furadeira, para fazer bem o seu trabalho. Assim Deus quer nos usar na sua obra. Precisamos ser boas ferramentas nas mãos de Deus, ferramentas afiadas para o trabalho da obra de Deus. Assim como ele foi até o povo através de Ageu, para chamar a atenção do povo, para eles atentarem para os seus corações, Deus também quer chamar a nossa atenção, para que nós atentemos para os nossos corações, para as nossas motivações. Como nós temos agido como igreja? Como nós temos encarado o serviço e a obra de Deus? Como nós temos servido a Deus? Será que com toda disposição, como ferramentas afiadas na mão do nosso Redentor, para agir e trabalhar na obra de Deus, com temor, com vontade de servir, com toda garra, com toda disposição?
ou algo nos parou e precisamos do ânimo de Deus novamente. Queridos, Deus está conosco todos os momentos. Deus está com você. Nada acontece por acaso. Deus está no controle, Ele é soberano. E talvez, através desse livro, através do que aconteceu com aquele povo que estava desanimado, e Deus chamou a atenção deles e continuou mostrando o propósito para a vida daquele povo. Deus também tem um propósito para as nossas vidas. Deus quer chamar a nossa atenção para que, se porventura estejamos desanimados, estejamos tristes, por alguma situação nós fomos parados, Deus quer que nós continuemos a obra, que nós nos animemos para a obra, que nós possamos depender de Deus para continuar o bom trabalho e o bom serviço do Senhor. Amém. Deus chamou você para esta igreja, para servir a Ele fielmente, para se engajar na obra de Deus. Não só aqui, mas também para evangelizar. Lembra do versículo 9? A fim de proclamardes as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Precisamos exalar o Evangelho de Cristo. Com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, no nosso trabalho. Deus nos chamou para fazer isso. Amém? Amém. E Ele te chama e Ele também te anima. Você pode depender dEle, confiar nele, que Ele quer te usar. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que é maravilhosa, que isso aconteceu há muitos anos atrás, Senhor Deus, aqui na época de Ageu, mas o Senhor fala conosco hoje, e por isso nós te adoramos, nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pela forma de como o Senhor fala conosco. Eu peço que o Senhor nos ajude a sempre entender a Tua voz, entender a Tua palavra, e que nós como igreja possamos cada vez mais crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Amém. Traz, Senhor Deus, um renovo para as nossas vidas, para a nossa igreja, um ânimo para Te servir, que nós estejamos sempre prontamente dispostos, Senhor Deus, a servir na Tua obra, para aquilo que o Senhor nos chamou, para exalar, Senhor Deus, o Evangelho através de nossas vidas, para que pessoas sejam impactadas através da vida da Tua igreja, para que pessoas se rendam aos Teus pés através da Tua igreja, do Teu Evangelho, que pessoas possam chegar, Senhor Deus, ser salvas por Ti, através da Tua palavra. Amém. Que o Senhor nos use como bons instrumentos nas Tuas mãos, que sejamos ferramentas afiadas, prontas para o trabalho. Te agradeço, Senhor Deus, por essa mensagem, por esse ânimo que o Senhor dá em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.